Senhor, glória ao Senhor. Que bom estarmos juntos nesse dia tão especial. É um dia especial para toda a igreja no planeta Terra, para todos aqueles que professam o nome de Jesus, para todos aqueles que declaram Jesus como Senhor. Até aqueles que não declaram, porque declarar que Jesus é o Senhor é só uma questão de tempo. Se você quer fazer agora, você faz para a sua justiça e você faz para a sua eternidade. Você pode fazer depois para o seu juízo, mas um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje é a Páscoa, um dia tão especial para nós, mas também é um dia especial para os judeus. E nós vamos falar um pouco por quê. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 12, quando é instituído a Páscoa. Por que é importante essa instituição judaica antiga da Páscoa? Porque Jesus institui a ceia na festa da Páscoa. Então, quando nós falamos de Páscoa, muita gente pensa que é uma festa cristã. Não, é uma festa judaica, em que Jesus se apropria dessa festa e transforma essa festa na festa da ceia, na festa da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, Êxodo capítulo 12, verso 1, fala sobre essa festa. A Páscoa é a festa da saída, a ceia é a festa da entrada. Páscoa é a festa da libertação, a ceia é a festa da comunhão. Páscoa é a festa que dá acesso, a ceia é a festa que dá relacionamento. Essas duas festas são tão poderosas para a nossa vida, e hoje nós vamos falar como Jesus conjuga essas duas festas. Está lá em Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família e para cada casa. Um cordeiro para cada casa, é o tema de hoje. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seus vizinhos, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. No verso 7, olha o que diz: passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Verso 8, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e o pão sem fermento. Verso 10, não deixe sobrar nada até amanhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. No verso 13, uma declaração profética sobre o povo de Israel e sobre nós hoje. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Essa é a Páscoa. E por que a Páscoa é tão importante? Porque ela é uma figura. Ela é o antítipo do tipo Jesus. Ela é uma festa que aponta para a morte e para o poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para livrar a nossa casa, para livrar a nossa alma, para nos direcionar, para nos livrar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Em Lucas capítulo 22, verso 15, Jesus diz, olha para os seus discípulos e ele está na mesa com seus discípulos, não está tomando a ceia ainda, a ceia do Senhor, ele está comendo a Páscoa. E ele olha para os seus discípulos e diz assim: eu desejei muito comer convosco
esta Páscoa antes que eu padeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essa é a minha última Páscoa. E ele diz, vocês nunca mais comerão a Páscoa antes de me virem no reino de Deus. A Páscoa é esse prenúncio da ceia, que é a revelação pura e total do Filho de Deus. A ceia é um momento ápice da revelação. É a teologia do amor do Filho de Deus. É uma figura de transição. Jesus diz, esse é o sangue do Novo Testamento, do novo momento, do novo conteúdo. A Páscoa é a festa mais importante para os judeus, assim como a ceia é a festa mais importante para os cristãos. E a Páscoa foi definida como cerimônia na saída do povo do Egito. Quando o povo é livre, quando o povo é resgatado da mão de Faraó. O texto é claro, foi a forma com que Deus os livrou. Senhor, a 10ª praga do Egito seria a morte dos primogênitos. Então esse anjo da morte iria visitar as casas como sinal de juízo de Deus sobre o Egito. Mas então Deus deu uma solução, Deus deu um sacrifício pronto, algo que poderia os livrar de todo o mal que viria, e isso é a Páscoa. A Páscoa é o inimigo lá fora, é a celebração da fuga do Egito. O anjo da morte tentando entrar para comparar a vida do justo com a do ímpio, mas o sangue nos umbrais faz a diferença. Esse juízo que está procurando casas, essa cultura de guerra do adversário, mas existe um princípio de livramento que é no sacrifício do Cordeiro. Eu quero dizer para você hoje que está me ouvindo, que assim como foi na Páscoa, em que o Cordeiro foi morto, e o seu sangue gerou o livramento sobre todo Israel, assim é na sua vida, assim é na sua casa, assim é na sua família. O sangue do Cordeiro está sobre os umbrais da sua porta. Você que está se preparando nesse momento, aí tanta gente mandou as fotos de pão e vinho em cima da mesa. Se você não se preparou ainda enquanto eu estou falando, você pode se preparar. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu quero dizer para você, a palavra que está no livro de Êxodo, nenhum mal chegará à sua tenda, porque o sangue do Cordeiro está nos umbrais da porta da sua família. A ceia também é uma denunciadora do inimigo. Assim como a Páscoa, o inimigo estava lá fora e foi impedido de entrar. A ceia é uma festa em que o inimigo que estava dentro foi obrigado a sair. Aquele que iria mentir, aquele que iria trair Jesus, saiu da comunhão na ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que hoje, no poder dessa ceia que é tão especial, tudo que não pertence à sua família vai sair do meio da comunhão da sua família. Todo comportamento, tudo que não é divino, tudo que não é puro, tudo que não é a vontade de Deus, eu quero declarar nessa ceia. Eu estava sentindo tanta presença de Deus aqui antes de subir. Eu creio que nós estamos longe, mas nós estamos perto espiritualmente. Hoje é um dia de ser expurgado o mal da sua casa. Não apenas o mal que está lá fora não vai entrar, mas tudo aquilo que estava de alguma maneira trazendo impaciência, trazendo briga, trazendo dissensão, trazendo algum mal para a sua família. Nós declaramos, como Judas não aguentou a comunhão, hoje o mal não vai aguentar sua comunhão com Jesus Cristo. Hoje o mal não vai aguentar o tempo em que você vai comer da carne e beber do sangue. Na ceia, o inimigo não é importante, ele é colateral. Eles são identificados. Eu quero declarar para você que nessa ceia você vai identificar coisas que devem sair da sua casa, que devem sair da sua vida. Eu quero dizer para você que da mesma maneira que foi com Jesus, Deus não impediu a perseguição a Jesus,
mas Deus fez com que essa perseguição e essa traição fosse aquilo que levasse a Jesus até o momento da morte e da ressurreição. Eu quero dizer que Deus colocou os seus inimigos na equação da sua vitória, que Deus colocou as dificuldades na equação daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Se você está olhando para um momento difícil, Deus está dizendo: isso é apenas mais algo que vai somar no resultado do bem que eu quero te fazer. Isso é a ceia e a Páscoa. A Páscoa que nós lemos aqui, a Bíblia diz que aquele cordeiro devia ser comido com ervas amargas, para lembrar das amarguras do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo: não se esqueça de onde eu te tirei, não se esqueça de como antes, em outro momento, você passou por tantas lutas e eu te livrei. Entenda, o seu testemunho é o chão firme aonde você pisa para a sua conquista. Olhe para trás e entenda que Deus nunca te deixou e Ele nunca te abandonou, que Deus sempre esteve ao seu lado. E quando você comer as ervas amargas da Páscoa, é para você se lembrar que o Pai Celestial, que um dia te livrou do Egito, é o Pai que vai continuar te livrando. Essa é para lembrar do tempo difícil, mas a ceia não é apenas para você lembrar daquilo que foi amargo. A ceia é um novo tempo que não traz mais amargura. Você pode lembrar das amarguras, mas você não mora nelas. Você não precisa mastigar eternamente coisas amargas para se sentir validado, ou merecedor, ou benemérito. A teologia da Páscoa, querido, é que de alguma maneira o preço já foi pago na cruz do Calvário para te transportar. Agora o nosso preço é o relacionamento com Deus, é a mentoria do Divino Espírito Santo que vai encurtar o caminho para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Irmãos, nós não tiramos o esforço do caminho, mas compreendemos que Deus está conosco e Ele vai tirar a amargura do caminho. Comunhão e discipulado é um novo caminho que Jesus inaugurou na ceia, dizendo: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Eu quero dizer para você hoje, nessa ceia tão especial com a sua família, que Ele já pagou o preço. Se você está pagando algum tipo de preço, talvez você não esteja no caminho da comunhão, do discipulado e da honra, porque o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Ouça o que eu vou dizer: a dor é apenas um dia na eternidade, a dor é apenas um hiato na linda história que Deus está escrevendo na sua vida. A dor é a morte das limitações. A dor de Jesus foi para liberar do seu corpo todas as limitações. Depois que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele se tornou um corpo espiritual para que Ele pudesse estar multipresentemente em todos os lugares. Eu quero dizer que essa dor e esse sofrimento, quem sabe você está passando agora, vai tirar as limitações daquilo que Deus quer fazer da sua vida. A dor é apenas um dia na sua eternidade. O texto diz que lá a Páscoa era para se matar o cordeiro e não comê-lo cru, nem com sangue. Foi o texto que a gente leu. O cordeiro, ele era essa figura de Jesus Cristo. A Páscoa é algo que Deus fez. A ceia é algo que você está se tornando. Enquanto a Páscoa é a celebração de que o Cordeiro foi morto para nos livrar do pecado, a ceia é a celebração que a comunhão com Deus faz com que a santidade cresça dentro de nós. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro era para as portas, o sangue de Jesus é para nos lavar por inteiro. A ceia não é apenas o sangue protetor, a ceia não é apenas o sangue libertador, a ceia é o sangue santificador, é o sangue transformador. Nós temos que perceber, meus queridos, que no ato da cruz do Calvário, nós não apenas fomos livres do pecado, nós fomos inaugurados
lavados na vida de retidão, a semelhança de Jesus Cristo. Você é agradável a Deus, porque você está coberto no sangue de Jesus. Não são apenas os umbrais da sua porta que vão livrar do mal, não, é a sua vida lavada no sangue de Jesus, que vai te inaugurar a vida com o Pai, a vida pelo Espírito. Nós não apenas precisamos de esquecer do que passou para trás, nós precisamos de adquirir uma nova mente, a mente de Cristo, que vem através não daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Não apenas isso, a Bíblia diz que a Páscoa era comida com um pão sem fermento, ou seja, um pão sem a influência da mentalidade do mundo. O fermento é aquilo que influencia a massa, e o pão tinha que ser asmo. Assim também tem que ser a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas de conteúdo firme, e não sermos influenciados pelo fermento dos fariseus, pelo fermento da imprensa, pelo fermento da maldade do mundo, pelo fermento das pessoas que acham que quanto pior, melhor. Nesse momento que nós precisamos, querido, é outro tipo de fermento. Como disse Jesus, o reino dos céus é semelhante a um fermento também que leveda toda a massa. Há um fermento do mundo que tenta influenciar você, mas existe outro fermento poderoso que é do reino de Deus. Irmãos, não se preocupe. Um dia alguém me perguntou, um dia desse: pastor, nós estamos vivendo dias do Apocalipse. Eu disse: meu irmão, desde a cruz do Calvário nós já começamos a viver os dias do Apocalipse. No capítulo 1, no capítulo 2 é Jesus glorificado, já é Apocalipse. No capítulo 3, no capítulo 4 é ele falando para a igreja, é uma visão gloriosa do reino do Messias, que já está no céu se preparando para invadir a terra com a sua glória. Entenda, não se preocupe com o Apocalipse, eu já li o último capítulo. Jesus reina sobre a terra, Jesus reina sobre a sua vida. A única preocupação que você tem que estar nesse momento é adorar aquele que te salvou, é encher a sua vida de graça, de glória, é viver para Ele, é abençoar outras pessoas, é falar do Evangelho de Cristo, e é permitir que a partir dessa comunhão nossa com Ele, toda a verdade, todos os princípios e toda a bênção de Deus que vem através de Jesus nos inunde. Vamos começar a viver a eternidade desde já. A Bíblia diz que Ele colocou a eternidade no coração do homem. Vamos começar a viver o céu na terra, glorificando Deus, permitindo que a presença de Deus cada dia mais cresça nas nossas casas, na nossa família. É esse o fermento para nós. Em Êxodo 12:11, diz assim: assim pois comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos no pé e o vosso cajado na mão. A Páscoa tinha que se comer em pé, e se vestido para sair, porque a qualquer momento viria o livramento, a qualquer momento eles sairiam no Egito. Eu quero declarar essa prontidão na sua vida. Deus está dizendo: calça as suas sandálias, cinge os seus lombos, pega o cajado da autoridade, porque muito rápido eu vou te transportar desse tempo para o próximo tempo. Hoje essa Páscoa, ela fala de urgência, ela fala que é hora de nós nos movimentarmos no mundo espiritual, de nós sermos cheios do Espírito, da gente viver uma vida completamente conectada a Deus e habitar na dimensão do Espírito. É hora da gente estar completamente preparado para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É interessante que, como a Páscoa, você devia se vestir, na ceia você tem que se despir. Jesus na ceia, ele se veste, olha só, ele come a Páscoa em pé com os discípulos, com o seu cajado, com a sua túnica, calçado os pés, e depois ele se senta, os discípulos se sentam, e ele tira a túnica, e ele fica de joelho, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, porque assim como nós temos que estar prontos para o que Deus vai fazer, também nós temos que estar prontos para servir, prontos para amar. Nesse tempo, que tempo maravilhoso para você servir alguém.
Que tempo maravilhoso para você usar os seus recursos para abençoar alguém. Que tempo maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu querido, essa é uma oportunidade sem igual de você ser solidário. É uma oportunidade sem igual de você lavar os pés de alguém como Jesus lavou. Uma oportunidade sem igual de você ligar para quem está depressivo, de você orar para quem precisa, de você multiplicar, de você se colocar de joelhos, se despir de qualquer capa e vestir a capa do servo, e colocar a toalha na cintura, lavar os pés daqueles que precisam, enxugar os pés. Essa é a cultura da Páscoa e a cultura da ceia. A Bíblia diz em Hebreus 11, querido, eu acho interessante Hebreus 11, que é o capítulo da fé. A Bíblia diz que pela fé Abel adorou. A Bíblia diz que pela fé Enoque andou com Deus, mas a Bíblia diz que pela fé Noé construiu com Deus. Não adianta apenas adorar a Deus, não adianta apenas andar com Deus, eu preciso construir com Deus. Esse é o momento em que você pode servir. Quem sabe, durante tanto tempo você esteve nessa igreja e nunca se envolveu, e nunca foi ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas, nunca se colocou aos pés do Senhor dizendo: me usa de qualquer forma. E Deus hoje está te chamando: se coloque disponível para mim, não apenas me adore, não apenas ande comigo, mas construa o que eu estou fazendo na comigo. A ceia é uma festa de reflexão, é uma festa do discernimento, do auto-julgamento. A ceia, ela chama esse momento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala: faça isso, discernindo o corpo e o sangue, porque quem julga-se a si mesmo não será julgado com o mundo. A ceia é como nós observamos a mente de Cristo. A ceia é a maneira como nós olhamos para dentro. Nós denunciamos as nossas falhas, pedimos misericórdia e crescemos para um ápice de intimidade com Jesus. A ceia é a festa do amor. É o agapós, era a maneira como era chamado no meio dos discípulos essa festa no começo do cristianismo. Agapós, a palavra agapós, ágape é amor, agapós é a festa do amor. Nós estamos dizendo hoje que é a festa do amor de Jesus para conosco, da gente para Jesus, mas é a festa do amor comunitário, aonde nós compartilhamos Jesus, o pão da vida. Gente, a Páscoa é a saída e a ceia é a entrada. Eu quero dizer que essas duas coisas acontecem hoje. Hoje a palavra saída é uma palavra profética para você. Hoje você sai de algum estado, hoje você sai de alguma mentalidade, hoje você sai de alguma depressão, de alguma dor, hoje você sai de algum estado pecaminoso. Hoje, pelo poder da Páscoa e do Cordeiro morto, o Senhor vai te retirar desse Egito para você entrar na direção daquilo que Ele quer fazer. Mas a Páscoa é a saída e a ceia é a entrada. Não apenas você vai sair do mundo, mas você vai entrar numa nova dimensão de vida com o Cordeiro. O texto diz que era um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. E é interessante que depois diz: mas se a casa for pequena, você compartilha o cordeiro com o vizinho, que também tem uma casa pequena. Primeiro eu vou pegar essa parte que diz um cordeiro para cada casa. Eu quero dizer, você que está na sua casa hoje, você que está com a sua família, você que está com o seu lar, aí os seus filhos ao redor, há um cordeiro para a sua família. Há um cordeiro, você que está com um familiar longe de Jesus, há um cordeiro para a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus tem um bem para a tua família, Deus tem um bem para o seu casamento. Hoje você vai declarar isso: Senhor, é um cordeiro pela minha casa, é Jesus pela minha casa, é o Cordeiro de Deus pela minha família. Mas também fala, se a casa fosse pequena, era compartilhar o cordeiro. Quem sabe nós também precisamos compartilhar o cordeiro com outras famílias. O texto diz que precisava-se de comer o cordeiro inteiro.
não podia ficar para outro dia. A Páscoa era a festa de comer o cordeiro inteiro, por isso que às vezes tinha que dividir com a família, não podia sobrar para outro dia. Isso fala da nossa entrega completa. Nós precisamos de comer o cordeiro completamente. A gente precisa comer da carne de Jesus. Jesus está no monte ensinando e de repente ele começa a necessidade de se comer completamente de tudo que ele tem. E ele diz: quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não dá para apenas comer uma parte do cordeiro, eu tenho que comer do cordeiro inteiro. Não dá para escolher uma parte da Bíblia que me agrada, eu tenho que buscar a Bíblia inteira. Não dá para escolher uma parte da bênção e não escolher a parte da transformação. Não dá para escolher a parte da saída da Páscoa e não escolher a parte da permanência na ceia. Tem que comer o cordeiro inteiro. A Bíblia diz que o anjo da morte passou por cima. A morte não entrou na casa de cada família. Assim também, a morte não pôde conter Jesus. Como na Páscoa, a morte não pôde entrar na família, na ceia, a morte não pôde conter o nosso Senhor. Assim como o Cordeiro livrou o povo da morte, o Senhor livrou o seu Filho da morte. Hoje, eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar isso sobre você que está me ouvindo. Eu vou terminar nesse momento e quero que você já vá se preparando aí na sua casa para a ceia. Eu quero declarar isso sobre a sua casa. Se você pode levantar a mão aí, se você pode sentado com a família, você pode levantar a mão, diga: sobre a minha casa está o sangue do Cordeiro do Senhor. Sobre a minha família está o sangue do Cordeiro. A morte não entrará na minha casa, nem a mortandade entrará na minha família. Nós somos guardados pelo sangue de Jesus. Assim como a morte não conteve Jesus, a morte também não nos conterá. Nós vamos ressurgir um dia na semelhança de Cristo Jesus. Ouça bem, não há alguém tão morto que não possa ressuscitar, e não há alguém tão vivo que um dia não precise da ressurreição. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Todos nós somos dependentes da vida que está em Jesus Cristo. Hoje, nesse dia especial, nós queremos declarar essa ceia da ressurreição. Nós queremos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós queremos declarar que sobre a nossa casa, sobre a nossa família, está o cuidado do Cordeiro de Deus, está o amor do Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nem a morte poderá conter-nos. Se um dia tivermos que morrer, se o Senhor não retornar antes que nós venhamos a falecer, nós sabemos que apenas estaremos esperando pela ressurreição, porque como diz no livro de Tessalonicenses, que ao som do Cordeiro, a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e para sempre estaremos com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Se Jesus não houvesse ressuscitado, mas no domingo cedo, como Ele prometeu, Ele se levantou do túmulo e Ele vive, e Ele está aqui. Eu sinto a presença dEle e Ele está aí na sua casa. Diga: bem-vindo Jesus à minha casa, bem-vindo Jesus, porque nós vamos cear na presença de Jesus Cristo. Como um dia Ele se sentou com seus discípulos e Ele disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Hoje Ele está dentro da tua casa dizendo: tomai e comei, esse é meu corpo. Existe algo divino entrando no seu lar nesse momento, algo que está santificando sobre toda a sua
sua casa, algo que está expelindo todo o mal, há um trono de Jesus Cristo nesse momento na sua casa. O sangue, a presença de Jesus, o poder de Jesus Cristo, nesse momento é declarado sobre a sua família, sobre a sua casa. E assim como eu vou chamar a minha família aqui à frente, e eu vou participar juntos com eles da ceia, eu quero declarar agora, que você junto com a sua família, vai dizer: bem-vindo Rei Jesus, bem-vindo Rei Jesus, bem-vindo Rei Jesus, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aqui, mas se você é autoridade espiritual na sua casa, às vezes um homem é a autoridade espiritual da sua casa, você está reunido com a família, eu queria que você pegasse o pão nesse momento e cortasse e desse para toda a sua família. Quem sabe você é uma mãe que tem apenas o seu filho, você pegue nesse momento o pão e você cortasse e desse, assim como Jesus pegou o pão e partindo deu aos seus discípulos, você nesse momento distribuísse o pão como alguém que declarasse: toda a nossa família recebe do pão que é Jesus, toda a nossa família compartilha do pão que é Jesus. Entregue esse pão para sua esposa, para o seu esposo, ou você está aí, um avô que entrega para os seus netos, para sua filha, ou uma mãe que agora entrega para sua filha, ou se você está sozinho nesse lugar, eu quero dizer, você que está no quarto sozinho, o Senhor está com você, nós estamos com você, nós somos sua família, e você vai partir o pão nesse momento. E eu queria que nesse momento, é algo muito espiritual, muito poderoso, Jesus está entrando no seu quarto, o Senhor Jesus está entrando na sua casa, o Senhor Jesus está entrando, aleluia. Existe uma graça, eu estou sentindo como um homem de branco estivesse entrando agora em casas. Eu tenho uma visão espiritual, santificando, abençoando a sua casa, partindo de si mesmo e dando: esse é meu corpo, esse é meu corpo, disse Jesus, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim, comei dele todos. Você agora pode pegar o vinho, tá num copo ou no cálice que você tem, numa xícara, coloque para cada membro da sua família, cada membro da sua casa, entregue para cada um nesse momento. É como se Jesus estivesse aí compartilhando o seu sangue, compartilhando o seu sacrifício, dizendo: filho, eu derramei meu sangue pela sua família, pela sua casa. Eu derramei o meu sangue por você que está aí assistindo com a sua mãe,
assistindo com a sua sobrinha, assistindo sozinho no seu quarto, que você sentisse essa presença poderosa de Jesus Cristo. Disse Jesus: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Bebei dele todos. Se você com a sua família pode levantar as mãos ao alto e adorar o Senhor e dizer que nos lava do pecado, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque Ele vive. Diga na sua casa, do seu lado, do seu Ele vive. Posso crer no Glória ao Cordeiro de Deus, glória a Jesus Cristo, glória ao nosso Senhor, glória ao nosso Senhor, glória a Deus. Que maravilhoso esse tempo. Eu quero declarar que a sua casa nunca mais será a mesma, a sua família nunca mais será a mesma. A presença de Jesus dessa forma tão poderosa santifica a sua casa. É como a arca na casa de Obed-edom. Quando ela estacionou na casa de Obed-edom, quando a presença de Deus estacionou naquela casa, tudo que aquela casa fazia prosperava, tudo que aquela casa fazia era abençoado. Eu quero dizer para você uma declaração profética e poderosa: a arca está na sua casa, os umbrais das suas portas estão marcados com o sangue de Jesus Cristo. Existe um cordeiro para a sua família, existe um cordeiro para cada casa. Eu quero declarar isso com você, agradecer você por esse tempo que nós passamos juntos hoje aqui. Quarta-feira nós temos um culto maravilhoso, começa às 19h30, não perde o culto da semana. Divulgue as lives de todos os pastores aí no @CN Fortaleza, tem acontecido diariamente para te abençoar, para estar em contato com você.
Nós estamos respondendo o máximo que nós podemos, os pastores, assim, de directs e no Instagram, para manter pastoreando as pessoas. Às vezes é desafiador, às vezes eu respondo e olho lá, são 170, 180 directs diferentes. Eu começo de novo, vou lutando e aumento. Mas a gente está fazendo um esforço para estar conectado, para estar orando, para estar profetizando. Constantemente. Doe. A igreja está investindo muito pesado financeiramente nas doações, pesado mesmo, mantendo algumas coisas que estão acontecendo na cidade. Mas você também quer, de repente, eu quero dar kits de higiene pessoal. Uma irmã nos entregou a semana passada 300 kits de higiene pessoal. Nós entregamos numa comunidade tão pobre. Eu confesso para você que a alegria no olhar daquelas pessoas foi tão grande. A gente sempre estava entregando quentinhas ali, mas aquilo deu um senso de dignidade tão grande para elas. Eu agradeço a Deus, porque nesse momento nós estamos podendo ser o alívio para o pobre, e que Deus nos levante mais e mais, que Deus te levante, que Deus levante essa igreja poderosa. Obrigado pelo seu coração, pelo seu amor, obrigado pela sua generosidade, os seus dízimos, com as suas ofertas. Tem sido muito desafiador para nós, como igreja, para manter os nossos custos, mas obrigado, porque você é com quem Deus está contando nesse momento. Deus te abençoe. Todos os pastores estão aqui, é um grupo de pastores aqui, orando. A gente está com a saudade de reunir, mas muito em breve nós estaremos juntos para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre você levante a luz do seu rosto, e que o Senhor te dê a paz do Senhor Jesus. Eu quero te lembrar a última coisa, que nós temos um perfil no Instagram que chama CN Empreendedor, e lá você pode abençoar as pequenas empresas de membros da igreja. Eu sempre estou fazendo pedidos pelo CN Empreendedor. Um dia nós estávamos aqui trabalhando na igreja, os pedidos são feitos no CN Empreendedor. Então é a maneira de nós podermos rodar essa prosperidade, essa provisão. Por favor, se você vai fazer um pedido de alimento, de comida, antes de você entrar no iFood, entra no CN Empreendedor. Se você vai pedir qualquer coisa, entre lá e veja nos perfis se existe algo que você pode abençoar. Vamos compartilhar a prosperidade para que ninguém fique para trás. Deus te abençoe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você e guardada pelo céu.